Centenas de pessoas protestaram mais uma vez no Oriente Médio contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Volta um pouquinho para mim, por favor. É a quarta sexta-feira seguida de manifestações que já deixaram 15 mortos. Centenas de palestinos marcharam com bandeiras pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. Na fronteira entre Israel e Gaza, manifestantes jogaram pedras contra soldados israelenses que revidaram com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Houve protesto também em Jerusalém, em frente à mesquita do Domo da Rocha, um lugar sagrado para muçulmanos e judeus. Autoridades palestinas afirmaram que pelo menos 5 manifestantes foram feridos por soldados israelenses. A sexta-feira é tradicionalmente dia de orações para os muçulmanos e tem sido marcada por protestos desde que o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel. A declaração reverteu uma política mantida durante décadas e foi condenada por 128 países na Assembleia Geral das Nações Unidas. Fiéis ao Islã também fizeram protesto contra a decisão norte-americana no Paquistão e também na Jordânia. Em Israel, alarmes de foguetes fizeram pessoas procurarem abrigo e deitarem no chão. O exército afirmou que interceptou 2 mísseis lançados por militantes e que um terceiro atingiu um prédio. Ninguém se feriu. Em resposta, aeronaves e tanques israelenses atacaram postos do Hamas em Gaza. A soberania de Jerusalém é um dos pontos mais sensíveis no conflito entre israelenses e palestinos. Israel reivindica a cidade como capital eterna e indivisível. E os palestinos defendem que o leste seja centro do poder do Estado independente que almejam. No Peru, milhares de pessoas não param de protestar contra o perdão concedido ao ex-presidente Alberto Fujimori. Em Lima, a capital peruana, houve novos confrontos entre manifestantes e policiais, desde a véspera do Natal, quando o presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciou o perdão a Fujimori. Os protestos têm crescido em número, em tamanho e em agressões. Para estes insatisfeitos, o perdão foi uma troca feita pelo atual presidente com aliados de Fujimori no Congresso para se manter no poder. E diante da crise que se formou com políticos tradicionais como Kuczynski, também envolvidos em escândalos de corrupção, eles exigem novas eleições. Kuczynski vai entrar 2018 procurando conquistar novos aliados, ministros para formar um novo gabinete e parlamentares. Já Fujimori deve continuar internado em um hospital de Lima. O coração exige cuidados, mas ele se livrou de passar mais 13 anos na prisão, depois de cumprir apenas 12, por crimes de violações de direitos humanos. Em janeiro, as contas de luz não vão ter tarifa extra. A bandeira adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica vai ser a verde. A ANEEL tomou a decisão, depois de retirar a taxa adicional, porque o período de chuva melhorou o nível dos reservatórios das hidrelétricas, mas deixou alerta de que é preciso continuar o uso consciente e o combate ao desperdício de energia elétrica. O ano novo está chegando e muitas pessoas comemoram a virada soltando fogos de artifícios. Mas é preciso ter cuidado na hora da compra desses produtos e também no manuseio para evitar acidentes. Faltam poucos dias para as comemorações de Ano Novo e as lojas que comercializam fogos de artifício já comemoram o aumento nas vendas. Nesta, em Campinas, a procura aumentou 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Como o pessoal quer fazer o Réveillon e tal, ficar uma coisa diferente, sempre o movimento aumenta. Seu Wilson quer garantir que a festa da virada de ano seja ainda mais bonita. Há mais de 10 anos, ele solta fogos de artifício na fazenda para mais de 50 convidados. Todo ano a gente faz, porque é uma tradição familiar, né? O pessoal vai lá para a fazenda e a gente faz a nossa queima de fogos lá. Mas antes de comprar, é preciso avaliar alguns itens e informações, porque são diferentes modelos de fogos de artifício. Você vai encaixar, vai pôr os tijolos nas laterais e vai fazer o uso do estampido.
certo? Essa é uma orientação básica para não ter tido nenhum tipo de risco com ele. Quando se trata de fogos de artifício, todo cuidado é necessário. Isso porque, nesta época do ano, muitas pessoas são vítimas de queimaduras, principalmente por não saberem manusear o produto. O tenente Rogério explica que vários erros são cometidos e orienta sobre os cuidados para soltar fogos. Os erros mais drásticos que a gente vê na utilização de fogos de artifício são a ingestão de bebida alcoólica. A pessoa ingere bebida alcoólica e vai querer fazer a utilização de fogos de artifício e ela perde totalmente a noção dos riscos, perde a noção dos cuidados que ela tem que ter. Outro erro grande que a gente tem é a utilização de fogos de artifício com a mão. O pessoal utiliza o fogo de artifício com a própria mão para poder fazer a soltura desse fogo de artifício, o que na verdade ele deve ser fixado em uma base longe da aglomeração de pessoas. Em caso de acidente, ele informa que o melhor a fazer é procurar o corpo de bombeiros. Como vimos na festa de Réveillon, um dos principais destaques são os fogos de artifício. Na tradição, eles representam a chegada de um ano novo e espantam os maus espíritos. Mas nem todo mundo gosta do barulhão causado por esses fogos. E quem sofre muito são os cães. Com a audição aguçada, eles podem até sofrer ataques cardíacos. Depois de datas festivas como o Natal, é comum surgir nas redes sociais depoimentos de donos de cachorros sobre os efeitos que os fogos de artifício causam aos bichos. A audição deles é superior à nossa. Eles ouvem o mesmo tipo de som numa distância 4 vezes maior do que um humano. Isso significa que a sensibilidade dos ouvidos caninos também é maior. E por isso, os explosivos causam neles um grande estresse. Desde o comportamento de medo, né, de desespero, de correr de um lado para o outro, até comportamentos mais patológicos, epilepsia, né, convulsão, alguma cardiopatia, algum problema cardiológico. Foi o que aconteceu com Godo, cão da raça Shih Tzu. Há 3 anos, os fogos no Réveillon trouxeram tristeza para a família. A família viajou, meu filho saiu para ir para as festas de Réveillon e ele ficou sozinho. Tiraram a lona e ele já estava boiando na piscina. A legislação federal não prevê proibição de soltar fogos em áreas residenciais, onde há a presença de animais como Godo. A lei é de 1942 e, a depender do tipo dos fogos, o veto é para soltar próximo a vias públicas, hospitais e instituições de ensino. A estimativa do IBGE é de que há no Brasil mais de 52 milhões de cães e mais de 22 milhões de gatos, que também são afetados pelos fogos de artifício. Não há estatísticas dos que vivem nas ruas, que não tem alguém que cuide, o que os deixa mais vulneráveis. Para quem é dono desses animais, fica a orientação de como amenizar os efeitos dos fogos. Então a gente abafando, botando um algodão no ouvido que seja, aumentando o som ali da televisão e botando ele num local que ele se sinta seguro, sem ser um local aberto, um local fechado, com certeza vai ajudar ele também a ficar mais calmo. Ele passa a ser alguém da sua casa. Então é um amor incondicional, é um amor muito grande. E quando você perde, a sensação que a gente tem é um ente querido que está indo embora. Para muita gente, esse período do ano é sinônimo de viagens. Mas e na hora de arrumar as malas? Como você se sai? Quem não quer passar o ano novo viajando para algum lugar bacana? A Tatiane, por exemplo, a gente encontrou assim, na rua, só esperando a carona para ir até Mosqueiro. Mas a mala, bem, essa aí ela quase não deixa a gente ver. Tem mala junto com bolsa e tem coisas que já estão para lá também. Esse é o kit menor. Vamos combinar que arrumar mala é sempre um desafio na hora de viajar. A Railena enfrentou uma missão ainda maior. As férias de 15 dias em Belém exigiram da moradora de Goiânia 2 malas. Procurei não trazer nada de volume, sempre roupas mais leves, sempre arrumadas em rolinhos, porque desocupa espaço. Se você também está se preparando psicologicamente para colocar na mala tudo o que vai precisar para passar a virada de ano fora, fique tranquilo. A Araci está aqui para dar todas as dicas. Ela é personal organizer, organizadora pessoal em bom português. Pacientemente, ela arruma tudo o que vai ser preciso em pequenas bolsas. Tudo é separado. Roupas, acessórios, itens de higiene pessoal, calçados
e até o look inteiro para um dia. Quantos dias você vai passar? Você vai para a praia? Você vai para um lugar que tenha frio? Então, todas essas perguntas você vai se fazer e levar os looks certos. Dá para acreditar? Agora, em janeiro, o filme Titanic completa 20 anos. O tempo passou rápido, mas até hoje a história de Rose e Jack, em meio à tragédia que afundou o navio, está na cabeça da gente. A primeira exibição no cinema do filme recordista de Oscars e com uma das maiores bilheterias da história de Hollywood completa 20 anos. Foram 200 milhões de dólares investidos na superprodução do diretor James Cameron, que já havia provado que sabia lidar com um grande orçamento quando dirigiu o filme O Exterminador do Futuro. Titanic faturou nada mais, nada menos que $500 milhões. Os jovens atores Kate Winslet e Leonardo DiCaprio se tornaram grandes astros, assim também como a cantora Celine Dion, que levou a estatueta do Oscar pela música My Heart Will Go On e projeção internacional. A história de Titanic foi baseada em fatos reais. A tragédia que ocorreu em 1912, durante a viagem inaugural do navio mais luxuoso do mundo, que após bater em um iceberg afundou ao som de uma orquestra e tirou a vida de mais de 1.500 pessoas. A trama central do filme se passa em torno de uma história de amor entre Rose, que é Kate Winslet, relutante ao noivado com o filho de um magnata americano. Assim aparece Jack, Leonardo DiCaprio, um rapaz pobre e aventureiro da classe operária. O Titanic é o pano de fundo para esse início e fim dessa história de amor. Uma livraria de Fortaleza decidiu implantar um sistema inovador de vendas para atrair a clientela. Os produtos não precisam ser registrados no caixa e o valor é depositado numa urna, uma forma de exercer a cidadania. Livros de literatura infantil, romance, aventuras e biografias. Estamos na livraria do escritor cearense, um espaço em que o visitante pode viajar pela cultura do estado. E foi neste local que surgiu uma ideia inovadora para a comercialização dos livros. Aqui nada de caixas e vendedores. O visitante fica livre para comprar. O preço está nos livros e o dinheiro é colocado nesta urna. Aqui a palavra de ordem é honestidade. É impressionante como a gente observa que é a partir da literatura ou das artes que as coisas realmente acontecem. Porque são os únicos que acreditam que a humanidade merece realmente crédito. Então eu digo, são os idealistas, né, que realmente transformam o mundo. Então para mim isso é uma ideia transformadora. O projeto chamado de Pegue e Pague foi idealizado pelo ex-governador e escritor Gonzaga Mota e nasceu para valorizar a cultura e a educação, além de estimular a cidadania. Você precisa ter a consciência crítica de que educação e cultura são fundamentais para um povo. Aqui na livraria, o visitante vai encontrar um acervo de mais de 2.000 livros. Fica até difícil de escolher diante de toda essa variedade. Mas após tomar essa decisão, olha só como é simples. Ele não precisa falar com ninguém. Escolheu o livro, verificou o preço. Esse aqui, por exemplo, custa R$10. E logo em seguida, é só depositar o dinheiro aqui na urna e logo em seguida ir para casa. O projeto existe há menos de um mês, mas a expectativa é sair da livraria para ocupar os espaços públicos e também o interior do estado. É uma maneira dos nossos conterrâneos no interior ter a oportunidade de comprar um livro. Em grande parte do mundo, o Ano Novo é celebrado no dia 1º de janeiro. Segundo o Wikipédia, a comemoração tem origem num decreto do imperador romano Júlio César, que fixou a data. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. E a gente quer saber, quais são os seus desejos para 2018? Saúde, paz, né? Que tudo melhore, que seja um ano novo, né, de muitas realizações. Muita alegria, muita saúde, conquista para todo mundo e um mundo com menos violência.
Pela transmissão ao vivo no Facebook, o Leandro Costa, de Uberlândia, respondeu: um país melhor com mais oportunidade. Pelo Twitter, Adonias José, de Olinda, em Pernambuco, disse: desejo a todos mais sabedoria, paciência e tolerância, pois utilizando essas virtudes, o mundo ao nosso redor melhora e muito. Participe das nossas perguntas do dia também no Twitter. Seja um seguidor do Repórter Brasil. Veja em instantes os melhores momentos do futebol neste ano. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos.